Boa noite, como estamos? Graças a Deus, louvado seja. Bendito seja o Eterno por todas as coisas. O Senhor seja louvado pela sua vida, pela minha vida. Que o Senhor seja louvado e bendito no Brasil. A situação no Brasil é bem complicada. Temos que orar muito, gente, muito. É hora do povo do Eterno tomar a rédea da situação e orar, ir para as ruas, não para. Eu não aceito, eu não concordo, não é que eu não aceito, eu não concordo com as palavras de ordem que são lançadas quando vocês estão fazendo os protestos. Sabe, não adianta ficar falando aquelas coisas de Lula, lá, essas coisas assim, não adianta, gente. Não adianta. Ofender não leva a nada. A palavra de ordem deveria ser liberdade para o capitão. Bendito seja o nome do Eterno. O Brasil pertence ao Senhor. Gente, palavras de ordem positivas. Essas deveriam ser as palavras emitidas pelo povo nas ruas. Ficar gritando aquelas coisas, fora fulano, fora ciclano, ciclano fez aquilo, ciclano é ladrão, essas coisas não vão levar a nada. Isso é você alimentar a energia negativa. Mas vamos alimentar a energia positiva, dizer que o Brasil pertence ao Senhor, que Jesus Cristo é o Rei, que o Cristo Redentor com as mãos abertas, ele recebe o Brasil, ele abençoa o Brasil, que o Brasil seja abençoado, que o Senhor Jesus seja glorificado na vida do Senado, tem que ser. Tem que mudar, gente. Tem que mudar esses fraseados usados nessas passeatas. Tem Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Isso que vocês deveriam falar. Mas fica lá, fora ciclano, fora beltrano, fulano é isso, ciclano é aquilo, isso não vai adiantar. Não vai. Não vai. É isso que eles querem que vocês façam mesmo. Mas se o discurso mudar, aí eles vão ficar o quê? Eles vão ficar sem saber o que faz. Vão ficar perdidos. Porque já não vai ser fora isso, fora aquilo, fulano é isso, fulano é ladrão. Não, não vai ser nada disso. Vai ser positividade. Paz, amor, justiça, sabe? Palavras fortes, palavras fortes. Aqui, essa semana passada, tiveram um movimento bem grande das igrejas evangélicas lá no parlamento. Eu achei meio fraco os discursos, sabe? Mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, estão lá cantando, estão lá falando de Jesus, que Jesus é o Senhor, que o Senhor, que a Inglaterra pertence a Jesus de Nazaré, que a Inglaterra é de Jesus. Então, pelo menos deu essa força espiritual, tá? Porque falar que fulano ciclano não presta não vai adiantar, pelo contrário. A energia vai ficar mais pesada. Então, pensem nisso, gente. Pensem nisso. As lideranças a liderança desses movimentos devia pensar numa coisa assim mais positiva.
frases de ordem positivas. Libertem o Brasil. Jesus liberte o Brasil. Se não quiser colocar o nome de Jesus de Nazaré, que o Brasil seja liberto, sabe? Assim, palavras de ordem positivas. Essa é a minha mensagem. Tá? Porque o Brasil está caminhando para uma ditadura, assim, a passos largos. Para aquele homem que está lá, fechar o Congresso não custa nada. E eu, Miriam, olho para a situação e penso, esse Congresso vai ser fechado antes das eleições de 2026. Se a igreja não fizer alguma coisa, no pé do eterno, não é fazer rebuliço, não é fazer, como é que fala, fazer coisa errada, não. É palavras de ordem positivas, oração, jejum, ir para a rua, mas falar de Jesus, muda o discurso. Antes da Revolução de 64, a igreja fez isso. A igreja fez isso. A campanha chamava Cristo, a única esperança. Tinha até um hino. Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Teve esse hino, 64. Eu era menina, tinha 12 anos. E a gente ia para as ruas. Isso começou antes. Começou em 1960, mais ou menos. E foi assim, foi crescendo esse movimento. Assim, a Igreja Batista que começou esse movimento, quando ela viu que a situação estava ficando muito séria, do comunismo tentando entrar no Brasil. E aí a igreja tomou essa atitude. Foi para as ruas. Nós andávamos da igreja até na praça e depois voltávamos para a igreja, cantando. Cantando, não era nem pregando, era cantando. Íamos para a praça, na praça a gente orava, o pastor falava e aí voltava para a igreja cantando. Nós fizemos isso. A igreja fez isso. E o que a igreja está fazendo hoje, com a situação que está rolando no Brasil? Que movimento a igreja está fazendo? Volta lá e vê. Cristo é a única esperança. Foi esse o movimento que ajudou a libertar o Brasil do comunismo dos anos 60. Vamos lá? Capítulo 15 do livro de Levíticos. É um capítulo diferente, tá? Um capítulo que fala sobre doenças sexuais transmissíveis, tá? Também fala do período menstrual da mulher. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, porque Arão agora era o curandeiro, era o médico, né? Ele tinha responsabilidade disso. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta é a lei da imundície. Quer o fluxo contínuo escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Toda a cama em que o homem que tiver o fluxo se deitar será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Quem lhe tocar a cama lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que esteve sentado, que tem o fluxo, lavará as vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo lavará as vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde.
Se o homem que tem um fluxo cuspir numa pessoa limpa, esta lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Isso aqui nos faz lembrar do HIV, né? Do vírus da AIDS, que é transmitido até por saliva. Versículo 9. Toda a sela em que se cavalgar, o que tem o fluxo será imunda. Até a sela de cavalgar, de andar de cavalo. A sífilis também, né, gente, pode ser transmitida assim, por qualquer fluxo do corpo. Tem que ter muito cuidado. Qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. Qualquer que levar estas coisas lavará as suas vestes e banhará em água e será imundo até a tarde. Todo aquele tocado pelo que tem o fluxo, sem que este tenha lavado as mãos em água, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Então lavará suas vestes, se banhará em água corrente e será limpo. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à tenda da congregação e os dará ao sacerdote. O sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Gente, isso aqui é para o homem, tá? Para o homem que tem qualquer problema, né, gonorreia, qualquer problema sexualmente transmissível. Essa pessoa, ela é considerada imunda. Era a única forma do Eterno colocar medo nas pessoas para elas não se aproximarem e não espalhar essa doença por todo o arraial. Então, o Senhor usava essas expressões bem pesadas. Imundo, sujo. Você que tem uma doença venérea, uma doença transmitida sexualmente, você está imundo, você está sujo, você não pode se aproximar de outras pessoas. Tudo que você tocar vai ficar sujo, tudo que você sentar, onde você sentar, vai ficar sujo. Isso é uma coisa bem interessante, porque o que a gente aconselha das mulheres quando vai no banheiro público? Não sentar ali. Por quê? Porque se uma pessoa que tem um problema, uma doença sexual transmissível, que sentou ali, você senta, você pode ser contaminada também. Aqui o Senhor já estava prevenindo isso com o povo. Isso aí com relação aos homens. Porque na época as mulheres eram mais recatadas, né, gente? Os homens que tinham mais doenças venéreas, a mulher não tinha tanto, a não ser que o marido transmitisse para ela, né? Vamos lá, continuar aqui. Versículo 16. Quando um homem tiver uma emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Também todo vestuário e toda pele em que houver sêmen se lavará em água e serão imundos até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e houver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Interessante isso aqui, né? Coisa que a gente não obedece, né, gente? Raramente os casais, né, depois de uma relação sexual, vão para o banheiro tomar banho. Muito raramente. Alguns vão. E isso aqui é uma recomendação do Eterno, tá? É interessante isso, porque se a pessoa estiver contaminada com a doença venérea e ela emitiu, saiu dela qualquer líquido, sêmen, qualquer líquido, e aquilo ficar, por exemplo, na maçaneta da porta e você pega ali, já era. Com certeza você vai pegar essa doença. Então, por isso que o Senhor o Eterno estava dando aqui leis tão severas.
Versículo 19. Quando a mulher tiver o fluxo menstrual e o fluxo de seu corpo for sangue, ficará 7 dias na impureza da sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo aquilo sobre o que se assentar será imundo. Todo aquele que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, ficará imundo até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a sua menstruação o atingir, ficará imundo durante 7 dias. Também toda a cama sobre o que ela se deitar será imunda. Quando a mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo, como nos dias da sua menstruação. Toda cama em que se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua menstruação. Quem as tocar ficará imundo. Portanto, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando ela estiver livre do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias e depois será limpa. Gente, sabe o que eu estou lembrando aqui? Lembra da mulher do fluxo de sangue que Jesus curou? Ela sofria por muitos anos. Diz a palavra que ela estava há muitos anos com esse fluxo de sangue. Ela era considerada imunda, porque eles achavam que aquilo era uma doença que podia contagiar outras pessoas. E quando ela tocou, ela foi por trás de Jesus. Ela não queria nem que ele visse. Ela não pensou que ele ia sentir. Tinha muita gente perto, mas ela nem ligou para aquilo. Porque aqui na lei, qualquer pessoa que ela tocasse, encostasse, seria considerada imundo. Mas mesmo assim, essa mulher, ela não temeu nada disso. Ela foi por trás de Jesus, se meteu na multidão. Ela disse: se eu somente tocar as suas vestes, eu ficarei limpa. Ela tocou e Jesus disse: alguém me tocou. Eu disse: Senhor, todo mundo te aperta aqui. Ele falou: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Ah, essa mulher era considerada assim imunda, mas ela não se acovardou diante da situação. Ela só queria ficar livre, porque ela era imunda diante de todo mundo. Ninguém queria nem tocar nela. Versículo 28. Quando ela estiver livre do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias e depois será limpa. Essa mulher que tocou Jesus e foi limpa. Né? O que Jesus disse para ela? Vai, você foi curada do fluxo do seu sangue. Olha que Jesus até falou que ela tinha na frente de todo mundo. Você imagina a situação que não foi depois disso, depois que Jesus falou. Os homens que sentiu que ela tinha tocado nele já saiu correndo. Estavam todo mundo imundo por 7 dias.
Alguns se tocasse nela, era só para lavar, né, tomar banho, isso foi uma correria de homem correndo para tomar banho, né, gente. Jesus não, Jesus não correu para tomar banho, não, ele só falou para ela: "Você está livre e curada". E aí, 7 dias depois, ela foi ao templo levar duas pombinhas. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um deles como oferta pelo pecado e o outro em holocausto. Assim fará por ela expiação diante do Senhor por causa da impureza do seu fluxo. Essa mulher fez isso. Ela nem precisava, porque Jesus estava lá e foi ele quem a curou. Mas Jesus sempre mandava os seus seguidores cumprirem a lei. Lembra quando ele curou os leprosos? Ele disse: vai e apresenta-te ao sacerdote para cumprimento da lei. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. O que significa isso? O Senhor estava dizendo: se vocês obedecerem às minhas leis assim, vocês não terão problema, vocês não morrerão, porque algumas doenças venéreas matam, gente. A AIDS mata. Como é que chama aquela outra? A sífilis mata. Devagarzinho. Terrível a sífilis. Terrível. Ela hoje é controlada. Controlada, igual a AIDS. A sífilis não tem cura. Nem a AIDS tem cura. É controlado. Para que a pessoa não morra rápido. Mas elas vão morrer com a sífilis e vão morrer com a AIDS. E todos os dois são transmissíveis. A sífilis é até a 4ª geração. Às vezes até passa. E o Senhor estava tentando evitar esses problemas em Israel com essas leis. Por isso que ele falava imundo, para o povo assustar e se separar e ter cuidado, né? Por isso que tem o versículo 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito do homem que tem fluxo, daquele que ficou imundo em virtude de emissão de sêmen, da mulher em seu período menstrual, da pessoa que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. É tão interessante ler a palavra assim, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo. Tem sido muito compensador, gente, fazer esses estudos aqui com vocês, estudando a palavra assim, vindo de Moisés, dando um pulo em Jesus de Nazaré e depois dando um pulo na nossa realidade de hoje. Porque quando a gente fala de AIDS, a gente está falando da realidade que hoje nós temos. Eu não sei que doenças eles tinham aqui nessa época, porque as doenças que eles tinham aqui, muitas dessas doenças que eles tinham nessa época aqui não foram estipadas, né? Como, por exemplo, eles não conheciam, eu acho que eles não conheciam a AIDS naquela época, né? Naquela época a AIDS não existia na realidade deles.
e também a sífilis também não existia para essa época. Você sabe que a sífilis ela surgiu na Idade Média. Ela proliferou na época veio da Espanha e de Portugal, para aquelas bandas ali da Europa. Mas era uma doença que não existia, mas eu não sei quais eram as doenças que existiam nessa época, né? Mas, como o Senhor falou, existia, porque senão ele não tinha dado essas regras, né, para Moisés e para Arão. Eu estava estudando porque quando a sífilis surgiu, quando ela foi reconhecida, né? Aqui na Europa se falava que tinha sido trazida pela descoberta das Américas, que tinha sido por causa dos índios, né? Aí estudos recentes, gente, provaram ao contrário. Foram os navios, os navios da Europa que levaram a sífilis para as Américas. Nas Américas não existia sífilis. E aí a tripulação dos navios é que levou a sífilis para as Américas. Não existia sífilis nas Américas. Como também não existia gripe, não existia vírus da gripe nas Américas. A gripe também foi levada pelo europeu para as Américas. Então é interessante esse tipo de coisa. Doenças que existiam na Europa não existiam nas Américas, não existia também lá em cima. Mas também nós não sabemos quais as doenças que existiam naquela época, né? Nós não temos, mas o Senhor sabia e que deu aqui as regras para o povo. Então tá, gente. Vamos continuar estudando a palavra. Eu espero que vocês estejam tendo proveito, né, dessa leitura. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Você tenha um bom final de semana aí, né? Amanhã já é quinta-feira. Já passamos metade da semana. Que o Senhor te dê muita graça e vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo Brasil. Tchau, tchau.